Fala galera, beleza? Estou aqui de novo para dar continuidade aí nas nossas videoaulas sobre geometria descritiva. No caso, estudo do ponto. Negada, essa aqui é mais um remake feito de uma aula que já está postada e que a negada estava reclamando do áudio. Então, negada, esta aula é sobre simetria de pontos. Mas antes de começar em si a aula, negada, aquele favorzão de sempre e sempre bem-vindo, que é clicar em se inscrever, quem não está inscrito, e clicar em gostei, todo mundo, beleza, negada? Então, bora lá. Simetria de pontos. A simetria pode ser definida de várias maneiras, mas é sem dúvida um conceito intuitivo que nos acompanha desde o momento em que iniciamos a tomada do conhecimento do mundo em que vivemos. O nosso corpo e o dos animais apresentam simetrias marcantes. Os nossos utensílios apresentam simetrias da mesma maneira que os veículos que utilizamos. Beleza, negada? Beleza, né? Então, dois pontos A e B são simétricos em relação a um plano quando são equidistantes do plano e estão situados sobre a mesma perpendicular ao plano. Olha só, está aqui um ponto A e um ponto B. Se você perceber, eles estão na mesma perpendicular. Tanto o ponto A, no caso, a projeção do ponto A, como o ponto B, no caso, a projeção do ponto B, vai dar no mesmo pontinho aqui, ó, nesse pontinho M, ok? A distância do ponto A ao ponto M é igual à distância do ponto B ao ponto M em relação ao planozinho alfa aqui, ok? Então, negada, o ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano alfa. Por quê? Porque estão sobre a mesma perpendicular e têm a mesma distância em relação ao plano, ok? Então é isso. Então, negada, esta aula aqui vamos falar sobre a simetria de pontos em relação aos planozinhos que a gente estuda, no caso. Vamos começar com pontos simétricos ao plano horizontal, o plano π. Beleza, negada? Então, sejam A e B dois pontos simétricos em relação ao plano horizontal π. Temos, olha aqui, negada, está aqui o plano vertical de projeção e o plano horizontal de projeção. Veja que aqui tem um ponto A no espaço e aqui embaixo tem um ponto B no espaço. O ponto A e o ponto B são simétricos em relação ao plano π. Por quê? Porque a distância de A ao plano π e de B ao plano π é igual. Beleza? Fazendo aqui assim um perfil longitudinal dessa parada aqui, você vai ver isso aqui. Ok, negada? Então, olha só. Ponto A, ponto B. Projeção horizontal do ponto A coincidente com a projeção horizontal do ponto B. Por quê? Porque elas estão na mesma perpendicular. São simétricos, tem que estar na mesma perpendicular em relação ao plano. Projeção vertical do ponto A, projeção vertical do ponto B. Feito-se a épura, olha só, o que acontece? As projeções horizontais, elas estão no mesmo ponto, né? No mesmo ponto, subindo, vão ficar coincidentes. E as projeções verticais, uma vai continuar no mesmo lugar e a outra também vai continuar no mesmo lugar. Então, negada, preste atenção. Em épura, as projeções verticais são simétricas e as projeções horizontais são coincidentes. Preste atenção. A projeção vertical aqui, ó, ela está na mesma altura que o ponto, não é isso? E a projeção vertical aqui do ponto B também está na mesma altura aqui que o ponto. As projeções verticais, elas não se mexem, né? Quando faz a transformação de épura, já sabemos que as projeções verticais não se mexem. Se você ver, ó, a distância do A' até, no caso, a linha de terra que está bem que assim invisívelzinha, ó, que é isso aqui, é a mesma distância do B' até a linha de terra. Então, as projeções verticais, como vão continuar no mesmo lugar e como elas são a mesma distância aqui, ó, mesma distância do ponto para o plano, elas vão ser simétricas, ok? E as projeções horizontais serão coincidentes. Beleza, negada? Então é isso. Agora aqui uma coisa. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, você tem que saber uma coisa. A abscissa do primeiro ponto é igual à abscissa do segundo ponto. Ok? O afastamento do primeiro ponto é igual ao afastamento do segundo ponto. Beleza? Beleza, olha só. A abscissa do primeiro ponto é igual à abscissa do segundo ponto. Por quê? Porque estão na mesma linha de chamada, no caso. Estão na mesma perpendicular. O plano de origem, ele está aqui mais ou menos, por exemplo, se o plano de origem estivesse aqui, né, nesse pedacinho, pegando isso aqui tudo. Note que tanto o ponto A como o ponto B estariam à mesma distância do plano de origem, simulando que ele esteja pegando isso aqui tudo, ok?
O afastamento é igual. Por quê? Se eles estão na mesma perpendicular, né? Então a distância é uma linha reta. O plano vertical também ele é perpendicular em relação ao plano horizontal. A distância será a mesma. No caso aqui, ó, se você ver, ó, o vermelhinho é igual em cima e embaixo, ou seja, o afastamento são iguais. Já a cota do primeiro ponto é o oposto da cota do segundo. Tanto faz. No nosso caso aqui, no nosso estudo, a cota do ponto A é igual ao oposto da cota do ponto B. Beleza? Esse sinalzinho de menos aqui é para dizer que é o oposto. Não é para dizer que um é negativo, não. Se o A for cota do A for negativa, a cota do B é menos, menos. Aí fica positiva, não é isso? Então, a cota do ponto A é o oposto da cota do ponto B. No caso, o sinal. Então, olha só. Pontos simétricos em relação ao plano horizontal. Mesmo a abscissa é igual para os dois, o afastamento é igual para os dois e a cota de um é oposta à cota do outro. Vamos para um exemplo. Dado um ponto A, de coordenadas 0, menos 2 e 5, quais as coordenadas do ponto B? Simétrico ao ponto A em relação ao plano vertical. Negada? É bem simples, preste atenção. Se a abscissa do ponto A é igual à abscissa do ponto B, então a abscissa do ponto B é 0. Se o afastamento também são iguais, o afastamento é menos 2. Como a cota é o oposto, porque eles são simétricos em relação ao plano vertical, então a cota do ponto B é menos 5. Então a solução é 0, menos 2 e menos 5. Esse pontinho B é simétrico do ponto A em relação ao plano horizontal de projeção. Então, negada, vamos falar agora sobre pontos simétricos ao plano vertical de projeção. Bem simples também. Sejam A e B dois pontos simétricos em relação ao plano vertical de projeção, está aqui o ponto A e aqui o ponto B, e aqui o plano vertical de projeção. Os dois eles são simétricos em relação ao plano vertical de projeção. Veja só, a distância do A até ao plano vertical de projeção é igual à distância do ponto B ao plano vertical de projeção. Fazendo o perfil longitudinal disso aqui, o desenho fica desta forma. Ponto A, ponto B, projeção vertical do ponto A, projeção vertical do ponto B e projeção horizontal do ponto A, projeção horizontal do ponto B. Note que as projeções horizontais são simétricas. Olha só, a distância do ponto A, da projeção horizontal do ponto A até a linha de terra que está escondidinha aqui no perfil, é igual à distância da projeção horizontal do ponto B à linha de terra. Ou seja, essa distânciazinha daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. E as projeções verticais são coincidentes, beleza? Bem fácil de ver aqui, né? Ó, porque estão na mesma linha de chamada. E no caso, fosse assim uma reta, né, partindo de A para B, o ponto onde essa reta iria interceptar o plano vertical seria aqui, esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui é onde estão as projeções verticais, tanto do ponto A como do ponto B. Por isso que as projeções verticais são coincidentes. Em épura, ficaria desse jeito, né? Tá aqui, projeções verticais coincidentes, projeções horizontais simétricas. Agora, quando os pontos são simétricos ao plano vertical de projeção, você tem o seguinte: a abscissa é igual, né, negada? Não tem o que se falar porque se são simétricos, estão na mesma perpendicular, então quer dizer que estão sobre a mesma abscissa, ou seja, estão à mesma distância do plano de origem, beleza? O afastamento já é o oposto do afastamento do outro, preste atenção. O ponto A está aqui, vamos ver, o ponto A está no primeiro diedro, o ponto B está no segundo diedro. O afastamento em módulo é igual, né? Só que no estudo dos diedros sabemos que o afastamento à esquerda do plano vertical de projeção é negativo, né, negada? Então, mesmo módulo, o afastamento tem o mesmo módulo, só que sinais contrários. Então, o afastamento do ponto A é o oposto do afastamento do ponto B, ou seja, o oposto do afastamento... me embolei. Então é isso. O afastamento do ponto A é o oposto do afastamento do ponto B. Se A for positivo, B será negativo e vice-versa. A cota, como vemos aqui, ó, é igual, beleza, negada? Então, porque se as projeções verticais são coincidentes, então quer dizer que a cota dos dois são iguais. Exemplo: se um ponto A é simétrico de um ponto B em relação a um plano vertical de projeção, e B tem suas coordenadas 6, menos 3, 2. Qual as coordenadas do ponto A? Negada? A abscissa do ponto A é igual à abscissa do ponto B. Pá! Afastamento do ponto A é o oposto do afastamento do ponto B, beleza? Então,
Se B é menos 3, o afastamento de A é o quê? Menos 3. Regrazinha de sinalzinho da matemática que aprendemos no basicão. Menos com menos dá mais. Então fica 6 e 3. E a cota é igual, 2. Então, negada, está aqui. A solução é, o ponto A tem as coordenadas 6, 3 e 2. De boa, negada? Então, agora vamos falar sobre pontos simétricos ao plano bissetor ímpar. Sendo A e B dois pontos simétricos ao plano bissetor ímpar, temos, está aqui o plano vertical de projeção, o plano horizontal de projeção e o planozinho afeminado bissetor ímpar. Está aqui. Temos aqui um ponto A e um ponto B simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, ok? Beleza. Projeção vertical, projeção horizontal do ponto A, projeção vertical do ponto B, projeção horizontal do ponto B. Para ficar uma visão mais bonitinha, pá, perfil longitudinal. Visão aqui como se estivesse num plano. Olha só, ponto A, ponto B, projeção vertical do ponto A, projeção vertical horizontal do ponto A, projeção vertical do ponto B e projeção horizontal do ponto B. Fazendo aqui o giro da épura, tornamos esse desenho desse jeito aqui, né? Então, se você vê projeções de nomes contrários simétricas, isso quer dizer que esses dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar. Por que projeções contrárias simétricas? Olha só. A projeção vertical do ponto A está aqui, né? Ó, essa distância aqui vai ser igual à distância da projeção horizontal do ponto B. Ou seja, olha só, projeção vertical do ponto A em módulo tem a mesma distância que a projeção horizontal do ponto B. E a projeção horizontal do ponto A em módulo tem a mesma distância da projeção horizontal do ponto B. No caso, em relação à linha de terra. Beleza, negada? Então, olha só, para não se esquecer. Pontos simétricos em relação ao plano bissetor ímpar. A abscissa é igual. Quando se fala em simetria, em GD, já se liguem. A abscissa é igual. O afastamento de A vai ser igual à cota do ponto B. E a cota do ponto A será igual à cota do ponto ao afastamento do ponto B. Beleza? Para não se embolar, a abscissa iguais, afastamento de um é igual à cota do outro. Pronto. E a cota do outro é igual ao afastamento de um. Então, veja só. Sejam A e B dois pontos simétricos em relação ao plano bissetor ímpar e as coordenadas de A sejam A igual a 1, 3 e menos 2. Quais as coordenadas do ponto B? Veja só. A abscissa é igual. Por quê? Porque falou simetria, a abscissa é igual. Afastamento do ponto A é igual à cota do ponto B. E a cota do ponto A é igual ao afastamento do ponto B. Então, preste atenção. Se aqui temos 3, quer dizer que a cota do ponto B é 3. Se aqui temos menos 2, quer dizer que o afastamento do ponto B é menos 2. Então, você, para responder essa solução, você só troca aqui essa posição. Ó. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Com isso, a resposta fica 1, menos 2 e 3. Ou seja, ó, a abscissa igual, afastamento do ponto A igual à cota do ponto B, e a cota do ponto B igual ao afastamento do ponto... E a cota do ponto A igual ao afastamento do ponto B. De boa, negada? Então, bora lá. Só é isso. Simetria em relação ao plano bissetor ímpar. Se derem um ponto completinho, é só inverter a posição e você encontra o outro. No caso, a posição da cota e do afastamento. Pontos simétricos em relação ao plano bissetor par. Sendo A e B dois pontos simétricos em relação ao plano bissetor par, temos... Está aqui o plano vertical de projeção, plano horizontal de projeção, plano bissetor par e um pontozinho A e um pontozinho B aqui. Vamos fazer logo o perfil longitudinal, porque aqui fica muito estranho de se ver. Está aqui, ponto A, ponto B, plano bissetor par, projeções aqui do ponto A, projeções aqui do ponto B. Beleza? Olha só. Fazendo aqui a épora, você perceberá uma coisa. Que as projeções de nomes contrários ficarão coincidentes. No caso, a projeção horizontal do ponto A, quando girar, vai coincidir com a projeção vertical do ponto B. E a projeção horizontal do ponto B, quando girar, vai ficar coincidente com a projeção vertical do ponto A. Aqui, ó. A coincidente com B', a linha coincidente com B, ou seja, projeções de nomes contrários coincidentes.
O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, a abscissa de um vai ser igual à abscissa do outro. O afastamento do ponto A, no caso que estamos estudando aqui, vai ser igual ao oposto da cota do ponto B. E a cota do ponto A vai ser o oposto do afastamento do ponto B. Meio embolado, né? Olha só, afastamento de A vai ser o oposto da cota do ponto B. E a cota do ponto A será o oposto do afastamento do ponto B. Para um exemplozinho aqui, para poder afixar isso aí de maneira mais clara. Preste atenção. Dado um ponto A de coordenadas 2, menos 3 e 5, quais as coordenadas de um ponto B simétrico de A em relação ao plano bissetor par? Preste atenção. A abscissa vai ser igual. O afastamento vai ser o oposto da cota do ponto B. E a cota vai ser o oposto do afastamento do ponto B. Caralho, até na hora de ler embola. Então, olha só. Se aqui temos menos 3, isso quer dizer o seguinte, que a cota do ponto B é igual ao oposto disso aqui. Se a cota do ponto B é o oposto disso aqui, a cota do ponto B é 3. Se aqui é 5, quer dizer que o afastamento do ponto B é menos 5. Beleza? Por quê? Porque é o oposto. Então, quando se tem pontos simétricos em relação ao plano bissetor par, para você solucionar a questão, a primeira coisa que você faz é mudar de posições o afastamento e a cota. Né? No caso, você vai botar o 5 para cá no lugar do 3 e o menos 3 para cá. Depois de fazer essa mudança, você vai trocar o sinal dos dois. No caso, aqui é menos 3, vai ficar 3. E aqui é 5, ficará menos 5. Com isso, a solução, ó, 2, menos 5 e 3. Gira-se primeiro, troca a posição de um com o outro, trocou a posição de um com o outro e depois troca os sinais. No caso, o que era positivo ficará negativo e vice-versa. Beleza? A abscissa é igual. Então, negada, vamos falar agora sobre pontos simétricos em relação à linha de terra. Para finalizar esse negócio aqui. Se dois pontos quaisquer, A e B, são simétricos em relação à linha de terra, temos, olha só, um ponto A e um ponto B aqui lá embaixo. A simetria deles em relação à linha de terra. Fazendo o perfil longitudinal, veremos isso aqui. Olha só. Ponto A, ponto B, simetria bonitinha dele aqui em relação à linha de terra. Está aqui. Fazendo-se a épora, você verá uma parada desse tipo aqui. Beleza? Está aqui as projeções, ó. O A vai descer, o B vai subir. O A' e o B' vão continuar estagnados. Ok. Então você verá que as projeções de mesmo nome serão simétricas. Olha só, o que isso quer dizer? Quer dizer que as projeções verticais serão simétricas e as projeções horizontais serão simétricas. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte. A abscissa já é igual, né, negada? Não precisa mais falar porque estão na mesma linha de chamada. E, na mesma perpendicular, quer dizer. O afastamento de A vai ser o oposto do afastamento de B. E a cota de A vai ser o oposto da cota de B. Bem simples quando é simétrico em relação à linha de terra. É só pegar o afastamento e botar um sinalzinho de oposto. Pegar a cota e botar o sinalzinho de oposto e você encontra o outro ponto que é simétrico dele. Então vamos lá para o exemplo. Se A é simétrico de B em relação à linha de terra, e as coordenadas de B são 0, menos 2 e menos 3. Qual a coordenada de A? A abscissa também vai ser 0. O afastamento vai ser o oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é 2. E a cota vai ser o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é 3. Então a solução fica 2, 0, quer dizer 0, menos 2 e 3. Uma observação a se dizer aqui é o seguinte. A simetria em relação à linha de terra é o produto da simetria em relação ao plano horizontal e ao plano vertical e vice-versa. Se você vê lá aquela relaçãozinha, você vê que só muda uma paradinha, né? No plano horizontal, muda-se, no caso, a cota, não é isso? A cota fica o oposto. E no plano vertical, o afastamento fica o oposto. Aqui, em relação à linha de terra, tanto a cota como o afastamento ficam o oposto. Então, negada, a aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido. Finalizamos ponto, agora é para finalizar mesmo, porque agora a próxima aula já é de métodos descritivos. Então, negada, antes de ir embora, peço a vocês para se inscrever no canal, clicar em gostei, e quem gostou da voz aí também, dá um gostei aí, porque já me adicionaram falando que gostaram de minha voz. Então, negada, até a próxima videoaula e falou!